Daniel capítulo 6, verso 19. Vocês lêem comigo? Vamos lá? Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-á o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles. Eles esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e o que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Círio o persa. Louvado seja Deus por essa palavra. Amém, gente? Eu queria trazer um tema da palavra aqui, não vou demorar não. O tema da palavra é: seja como Daniel. Amém? Ou um homem fiel no meio de corruptos. O Daniel, meus irmãos, a história dele é fantástica. Ele chega na Babilônia adolescente. Lá no capítulo 1 a gente vê que ele chega na Babilônia, ele é judeu e ele é um dos exilados. Vocês sabem da história: Nabucodonosor derrubou Jerusalém, escravizou, prendeu, e os jovens ele leva para o palácio, né? E Daniel era esses jovens. E a Bíblia diz que lá no palácio foi dada uma ordem que os jovens comessem da mesa do rei, e ele disse: eu não como, porque aquela comida era sacrificada a ídolos. E Daniel falou: dessa mesa eu não como. E louvado seja Deus, que é possível um jovem ser fiel no meio de vários jovens, porque hoje a conversa entre os jovens é o que, gente? É namoro e sexo, né? Que todo namorado tem que ter sexo antes do... E a pergunta é possível um adolescente, um jovem crente, ser fiel nisso? Fazer o sexo só depois do... E a resposta é possível. Daniel não está na terra dele, Jerusalém. Daniel está em outro país, em outro costume. Lá não tem o templo de Salomão. Lá eles não têm mais culto, eles não vão mais para a igreja. Não tem o templo, não tem nada. É outro país, é outra língua. Lá ninguém adora o Deus dele. Mas olha que coisa, Daniel continua servindo a Deus. Amém, gente? Ele continua firme. Eu vou continuar sendo fiel a quem? E a Bíblia diz que Deus dá sabedoria a ele se distingue e ele cresce. Do capítulo 1 para o capítulo 6, o Daniel no capítulo 6 já tem mais de 80 anos. Daniel não é mais um menino, ele já é um senhor. E entra no capítulo 6, ele com 80 anos, quando acharam que a história dele já estava encerrada. É nessa idade que Deus vai fazer uma grande história na vida desse homem que impactou o mundo. Esse homem cai na cova dos leões, e Deus vai lá e livra ele. Amém, gente? E na minha introdução a palavra de Deus para você é essa: não tem tempo perdido. Eu não sei a sua idade, eu não sei a sua história, mas Deus ainda na sua história pode fazer coisas novas e maiores. Diga graças a Deus. Eu queria trazer a palavra para vocês então. A gente sabe que o Daniel foi jogado na cova dos leões por causa da inveja, né? E eu separei algumas coisas bem bacanas aqui que Deus falou comigo e vai falar com vocês. Primeiro lugar, vamos para o texto? Primeiro lugar,
o seu crescimento incomoda. Olha o versículo 3 comigo, vocês podem ler o 3? Então o mesmo Daniel, o que diz aí no 3? Se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito, e o rei pensava em quê? Sobre todo o reino. Lê a parte A do versículo 4. Então os presidentes sátrapas procuravam ocasião para acusar quem? Amém. Então vamos lá. O imperador Dário, ele tem um império poderoso, gigantesco. E ele está preocupado com corrupção, né? Governo muito grande, muita gente trabalhando para o governo, pode ter. Vocês acham que há corrupção, gente? Prefeitura, governo, né? Da época do Daniel existiu, passou mais de 3.000 anos, acho que continua, né? Então o que o imperador fez? Ele levantou 120 sátrapas, que são prefeitos. Então 120 homens que vão cuidar de um estado, de uma prefeitura. Só olha o tamanho do negócio, o negócio era gigante. 120 sátrapas, e aí ele levanta 3 presidentes. Ele é o imperador, ele tem 3 presidentes, e esses 3 presidentes têm que cuidar dos 120 prefeitos, e os 120 prefeitos têm que cuidar de 120 províncias. Tudo isso que ele está preocupado com a corrupção, para ninguém roubar no seu governo. Eu quero começar a pregar aqui. O que está acontecendo? O Daniel começa a ser perseguido porque ele se destaca. A Bíblia diz que ele era um dos 3 presidentes, mas a Bíblia diz que como ele se distinguiu, olha para o pastor aqui, a Bíblia diz que o imperador pensava em promover ele, e o imperador demonstrou isso, que ia pegar o Daniel e ia colocar um cargo maior de que presidente. Fica comigo. A Bíblia diz, no versículo 4, que os outros procuravam uma ocasião para falar mal de quem? Fica comigo agora, eu quero aplicar essa palavra na tua vida. Enquanto eu e você está no mesmo nível de vida que o outro, está tudo certo. Você cresceu um pouquinho, hein, gente? Hã? Olha o que está acontecendo com o Daniel. Enquanto o Daniel tem o mesmo cargo, você é meu amigo. Mas na hora que começar a comentar, o imperador vai subir quem? Rumo ao problema, rumo ao inimigo. Então, você comprou mais um carro, você arrumou problema. O outro invejou você. Você comprou mais uma casa, o outro tem uma, agora você tem 2. Vai começar a te perseguir. Talvez algumas pessoas aqui no culto já passaram por isso. Sim ou não, gente? É, né? A pessoa vê que você tem um carro e uma moto. Caramba, tem carro e tem moto, o dinheiro é dele. Tem gente, sim ou não? Então Daniel começa a ser perseguido, porque ele se distingue. E a Bíblia diz que esses camaradas começaram a procurar uma ocasião para acusar quem? A gente tem que derrubar ele, a investigar a vida dele. Ele não chegava atrasado no trabalho. Eles queriam alguma coisa para falar, ele chega cedo. Ele é o primeiro a chegar, o último. Ele não maltrata os funcionários que estavam debaixo dele. O camarada cumprimenta todos os funcionários, é educado, ele não chega atrasado, ele não maltrata os funcionários. Será que ele desviou algum dinheiro? Mexeram na papelada lá do governo do Daniel, o cara fazia tudo certo. Tentaram ver se ele falava mal do imperador, né? Talvez colocaram alguém para chegar perto dele e falar mal do imperador, para ver o que ele ia. Tem gente que faz isso, sim ou não? Então cuidado, hein, com a língua, hein? Porque tem gente que chega perto de você, fala mal do outro, para ver se você concorda, aí ela vai falar para o outro. Sim ou não? Então cuidado com essas pessoas, hein? Você vê que a pessoa chega e você já fala, é bem, não, essa pessoa é maravilhosa, estão armando para você. Então talvez tentaram ver se o Daniel falava mal do imperador, e o Daniel não falava. Irmãos, as pessoas começam a te invejar, ela vai investigar a sua vida todinha, porque ela quer isso daqui, para falar mal de quem? Vocês já passaram por isso, gente? Eu recebi o convite ontem nessa semana, para ir na casa do governador, né? Me mandaram no particular, pastor Alexandre, você aceita aí? Eu falei, que dia que é? Quinta? Eu falei, aonde, macho? Eu falei, lá na casa do governador. Eu falei, vai ter o que lá? Ele vai fazer um jantar. Eu falei, acho que eu não vou fazer nada quinta-feira, então acho que eu vou. Me fiz de difícil, né? Aonde é?
A casa do governador, eu falei, não, deixa eu ver a minha agenda aqui. Não, eu vou lá na casa do governador. Aí eu participei do jantar lá com o governador do estado de São Paulo. Recebeu, tratou todo mundo igual. Aí teve um amigo meu, não sei se é amigo de verdade, que falou para mim assim, daqui 4 anos você volta, né? Porque ele fez isso só por causa da... Aí eu falei assim, não interessa, pelo menos eu estava lá, seu invejoso. Pelo menos eu comi, teve um prato lá que eu não sei até hoje o que é aquilo, mas é gostoso, sério, me senti um rei lá, botaram um prato lá, o meu copo assim, eu mal podia beber, já tinha gente enchendo, eu falei, é o que, macho, eu já estou cheio aqui, os garçons ali me tratando que nem rei, o governador veio conversar comigo, foi uma bênção, amém, gente? Mas você vê que o invejoso, ele tenta diminuir qualquer coisa, sim ou não? Ele quer colocar defeito, ele quer arrumar alguma coisa, porque ele está com inveja de você. Então é isso que aconteceu com Daniel. Aí investigaram a vida dele e não acharam nada. Mas fica comigo aí, olha o versículo 4. Então os presidentes e os sátrapas procuraram ocasião para acusar Daniel a respeito do seu reino, mas não puderam achá-lo nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum, e nem o que também, gente? E nem culpa, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Aí, como eles não acharam culpa, fica comigo aí no texto, vamos lá, olha o 5. Disseram, pois, esses homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei. Olha que coisa linda isso aqui. Eles olharam para o Daniel, ele não é mentiroso, ele não chega atrasado, ele não fala mal do imperador, ele não roubou, as notas está tudo certo. E esse cara faz tudo o quê? A gente tem que pegar ele na lei do Deus dele. Ele é muito crente, ele ora, ele tem uma comunhão com Deus muito forte, ele demonstra que ele ama mais a Deus do que o cargo dele. Então a gente tem que pegar ele na sua religião, porque a gente sabe que ele é fiel a quem? Olha que coisa, irmãos. E aqui eles vão fazer uma lei contra a fé de quem? Eu acho lindo esse texto aqui, sabe por quê? Porque os caras estão armando para falar mal de Daniel. Eles não podem falar que Daniel é mentiroso, que ele fala mal do imperador, que ele chega atrasado, mas eles vão falar mal assim: ele é fiel a quem? Isso é um elogio para nós. Quando você vê alguém falando mal de você assim, aquele fanático, domingo de manhã está lá na igreja, todo domingo vai para... Talvez algumas esposas já ouviu isso do marido que não é crente, mas todo domingo, você trabalha a semana toda, todo domingo, sua crente fanática. Eu já ouvi essa palavra aqui, falaram para mim assim: seu pastorzinho. Mas não pode falar seu mentiroso, mas não pode falar seu adúltero, amém? Mas não pode falar seu hipócrita, aí vai falar fanático, pastorzinho, vai lá sua bitolada, sabe por quê? Porque eles não têm o que falar de você, diga graças a Deus. Então quando eles vêm acusar você disso, você levanta a mão e fala: graças a Deus, glória a Deus por isso. É um elogio que você está fazendo para mim, amém? O resto você não pode falar, é bênção ou não é? Vamos lá, vamos ficar no texto aqui, ó. E aí vem a maquinação do mal. Olha aí comigo o versículo 7. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros, governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na onde? Então todos eles se reuniram, chegaram no imperador e falaram: ô imperador, todos nós concordamos que o Senhor seja Deus por um mês. Mentira, o Daniel não fez parte dessa tramóia. Eles falam, todos nós, mentira, o Daniel não estava nessa reunião. Qual que é o pedido deles? Olha só, vocês conhecem gente assim, que bajula os outros? Ô meu rei amado, que o Senhor seja Deus durante um mês, faça um decreto proibindo que as pessoas orem a quem? Antes das pessoas, as pessoas vão ficar sem falar com Deus um mês. Tudo que elas pedir, vai pedir para o Senhor. Aí ele cuidado com essas pessoas
que às vezes vem te lambendo demais, e toda hora quer te pôr lá em cima. Ela está querendo arrancar alguma coisa de quem? Que às vezes tem gente que é sincera, mas tem aquela pessoa que é demais, que ela é demais, ela lambe você demais, ela quer arrancar alguma coisa de você. E aí eles armam para o Daniel não, eles armam para o imperador: ô imperador, você tem que ser Deus um mês. Aí o imperador faz a lei, como ele fez a lei, e aí o Daniel vai para a cova e ele mata um homem bom, e a culpa cai nele. Vocês estão entendendo? Agora fica aqui comigo que eu quero fazer uma aplicação na tua vida. O Daniel está sendo perseguido, o Daniel vai cair na cova dos leões, o Daniel vai sofrer, porque ele foi fiel a quem? Porque ele foi honesto. No meio de um governo cheio de gente corrupta, ele foi honesto. Você ser honesto, ser uma pessoa boa e ser fiel a Deus, nem sempre isso vai abrir porta para você. Às vezes, por você ser bom demais e honesto demais, vai levantar inimigos contra você, porque a gente vive no meio de gente corrupta, e às vezes lá na empresa, tem alguém que quer fechar um esquema errado, e você não aceita, então você está atrapalhando eles, porque você não aceita fazer coisa, você não aceita mentir para o cliente, você não aceita, então você é um crente fiel, porque você não tem preço, louvado seja Deus por isso. Então todo esse sofrimento de Daniel, foi porque ele não era o que, gente? Corrupto. Deus precisa levantar mais homens assim, mais pessoas assim, que amem mais a Deus do que cargo, do que posição. E aí eles fazem uma lei, e ele faz a lei: a partir de hoje, está proibido fazer oração, quantos dias? 30 dias. A Bíblia diz que Daniel não obedeceu essa lei. Quanto tempo Daniel tinha que ficar sem orar? Eu acho que tem alguns crentes hoje que ia tirar isso aqui de moleza. Quanto tempo para ficar sem orar, hein, macho? 30 dias. Rapaz, eu fico quase 2 meses e eu não ligo. Isso aí eu tiro moleza. Irmãos, olha o que Deus está falando para nós aqui. Vocês perceberam aqui? O diabo quer tirar a vida de oração da igreja. Ele fez uma ordem: ninguém vai falar com quem? O diabo quer tirar a vida de oração da igreja. O problema do diabo, o problema para o diabo é quando tem um crente que gosta de orar, é quando tem um crente que busca a Deus de joelho. Isso atrapalha o diabo, diga graças a Deus. Então eu quero trazer uma palavra: não deixe o inimigo tirar a sua vida de oração. E aí quando sai o interdito, olha comigo o versículo 10. Daniel, pois, quando soube da escritura estava assinada, entrou em sua casa, e em cima de seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelho e orava, e dava as graças diante de seu Deus, como costumava. Falaram para o Daniel: Daniel, fizeram uma lei. Ele: que lei? Ninguém pode fazer oração durante um mês. Primeira atitude de Daniel, ele foi para onde? Para casa. Ele foi falar com quem, gente? Com Deus. A Bíblia diz que ele sobe no quarto, então era 2 andares, ele abre a janela, ele levanta as mãos de joelho, e ele olha lá onde era Jerusalém, e faz a oração, como ele costumava. Ele já tinha uma vida de oração. A Bíblia diz que ele costumava fazer oração desse jeito, quantas vezes por dia? Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui: 3 vezes por dia. Daniel é presidente, ele cuida de 120 províncias, a vida dele é uma loucura. Eles não tinham internet, não tinha fax, não tinha WhatsApp, não tinha motoboy, não tinha carro, era cavalo, era camelo, era uma loucura. Qualquer BOzinho, Daniel, não deve ser uma loucura, gente? Eu estava ontem lá na reunião com eles, aí o Tarcísio falou assim: uma loucura a minha vida hoje. Teve incêndio no interior, ele citou 3 cidades aqui do interior de São Paulo, Votuporanga, Presidente Prudente, e mais uma região que ele falou que estava incendiando, e ele é o governador, então qualquer BO em todo o estado é para ele, né? E o Daniel era 120, uma loucura a vida do Daniel, mas mesmo assim esse homem orava quantas vezes por dia?
não tem cargo, não tem agitação na minha e na sua vida que é capaz de tirar os nossos joelhos do chão. Não deixe a sua vida agitada. Você tem muita coisa para fazer. Tirar o maior privilégio meu e seu, que é falar com quem? Então Daniel é um homem ocupado, mas ele para tudo, de manhã, de tarde e o que, gente? Aí a Bíblia diz que ele abre a janela. Ele poderia orar no banheiro, ele poderia orar com as portas, mas ele fala: eu não vou mudar, é meu costume. Como é que você gosta de orar? Eu gosto de orar com a janela aberta, olhando para Jerusalém de joelho. Sabe o que eu estou vendo aqui? Não tem lei do homem que é capaz de mudar um hábito de um crente. O crente, ele tem um hábito, ele tem uma comunhão com Deus, e não tem empresa, não tem emprego, não tem agitação que vai mudar o hábito daquele. É assim que eu falo com Deus, e é assim que eu vou continuar. Outra coisa que eu quero destacar: o Daniel sabia que ele ia ser promovido, ele sabia. Talvez alguém poderia falar para o Daniel: Daniel, daqui um mês você vai ser promovido, você já é presidente, você vai ter um cargo maior. Aí o Daniel fala assim: eu sei que daqui um mês eu vou ser promovido, mas entre a minha promoção e ter comunhão com Deus, eu fico com a minha comunhão. Daniel, mas é só 30 dias, mas eu não consigo. Mas daqui um mês você vai ser promovido, o que adianta eu ganhar com o homem e perder com Deus? Entre a minha promoção e a minha comunhão com Deus, eu fico com a minha comunhão. Tem gente que prefere ficar com a promoção, ficar com a agitação. Nada é melhor que a minha e a sua comunhão. Mas Daniel, se eles pegar, você vai perder tudo. Que eu perca tudo, não interessa. Eu vou continuar orando de manhã, de tarde. Outra coisa que eu queria destacar: a Bíblia diz que ele ora de joelho, com a janela aberta, estendendo a mão para onde? Isso era um hábito de todo judeu. O judeu saiu de Jerusalém, foi lá para a Babilônia. Lá em Jerusalém derrubaram o templo. Por que o judeu orava assim, gente? Olhando para Jerusalém. Por quê? Porque todo judeu tinha uma esperança: eu estou morando na Babilônia, mas eu vou voltar para Jerusalém. Diga graças a Deus. Olha a fé do judeu: eu moro na Babilônia, mas a minha casa é Jerusalém, eu vou voltar para Jerusalém. O Daniel, ele cresceu na Babilônia, ele ficou rico na Babilônia, ele virou presidente na Babilônia, mas o Daniel está falando para ele: aqui eu tenho cargo, aqui eu sou presidente, mas aqui não é o meu lugar é Jerusalém. E o que isso significa? Irmão, uma lição muito linda: o nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é no céu. Aqui você vai comprar casa, você vai comprar terreno, aqui você vai comprar tudo, vai ficar tudo para os seus filhos, vai ficar tudo para os seus netos. O seu lugar não é aqui, o meu lugar é na Jerusalém do céu. Diga graças a Deus, lá é o meu lugar. Louvado seja Deus por isso. E eu quero terminar esse texto aqui com vocês. Vamos lá, para a gente não sair tarde daqui. Versículo 13, lê o 13 comigo. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é um do que, gente? Olha para o pastor. Quando eles vão acusar Daniel, eles falam, vamos ler de novo o 13. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é um dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinar. Antes, 3 vezes por dia faz o quê? Eu queria destacar 2 coisas importantes aqui, a gente vai orar. Quando eles vão falar mal do Daniel, olha como que eles falam do Daniel: esse Daniel que é um dos exilados. Caramba, hein, meu? O Daniel foi um exilado? Foi. Há quantos anos? Há 50 anos atrás. Se passar mais de 50 anos. Depois que ele foi um exilado, ele virou chefe dos medos e dos persas. Depois que ele virou chefe dos medos e dos persas, ele virou presidente. E eles não citam, ele foi chefe dos medos e dos persas, ele agora é um presidente. Não, eles vão lá atrás. Ele era um dos... Sabe o que é isso? É gente que quer encontrar um erro no seu passado. Ela pode encontrar.
e aí Deus é mais glorificado. Quer dizer que esse homem era um exilado? Sim, ele era um exilado. Então o Deus dele é forte, porque de exilado ele virou presidente. Diga graças a Deus. Quer dizer que esse cara que era um adúltero, então esse Deus é forte, porque de adúltero ele virou um homem fiel. Quer dizer que esse cara que era traficante, sim, ele era um traficante, então o Deus dele é forte, porque de traficante ele virou um homem de Deus. É isso que Deus faz. Olha a acusação contra Daniel. Qual é o crime dele? Fala o crime dele. Vocês pegaram ele roubando? Não. Vocês pegaram ele chegando atrasado? Não. Vocês pegaram ele dormindo na hora que tinha que trabalhar? Não. Qual é o crime dele? Ele faz oração quantas vezes por dia? Qual é o erro desse homem aqui, gente? É porque ele ora de manhã. Esse versículo Deus me deu quando eu estava um dia aqui, foi o ano passado, orando nesse altar. E eu vim orar aqui no altar, porque agora minha casa é aqui em cima, então às vezes eu saio de casa e venho chorar aqui no altar de Deus. E eu perdi uma família aqui da igreja. Era a mãe, o filho dela, a esposa do filho, a filha e o marido. E mais um. Então era uma família de 6 pessoas. Todos eles saíram daqui. E aí ele chegou para mim e falou assim: pastor Alexandre, Deus abençoe você, estou indo. Aí falou o nome da igreja que está indo. Eu sou muito verdadeiro com o senhor, que eu gosto de falar na cara. Eu falei, então fale, homem. Aqui você gosta de pregar muito, você explica muito Bíblia. O meu negócio tem que ser pregação de 15 minutos. Esse negócio de explicar texto, eu não gosto disso. Eu não tenho paciência nisso. Então eu e minha família estamos indo para outra. Eu fiquei tão triste, gente, que eu gostava dele. Aí quando eu vim orar no altar, Deus me deu essa fala aqui dos inimigos do Daniel. Olha os inimigos do Daniel. Qual é o crime dele? Ele ora de manhã, de tarde. Na hora que eu estava orando veio isso. Aí Deus falou para mim assim: ele vai falar mal de você em outras igrejas. E lá na outra igreja ele vai falar assim: sair da igreja dele porque ele gosta de pregar a Bíblia. Mas ele não pode falar que você explorou ele, que você falava mais de dinheiro do que de Bíblia, que você nunca negou, que você negou uma visita na casa dele. Essas coisas ele não pode falar. E o seu crime é porque você ama pregar a palavra. Pai, não, eu comecei a agradecer a Deus, veio esse versículo na minha cabeça. E eu falei, irmão, que você conte para todo mundo o meu defeito, porque você saiu da minha igreja, porque aqui a gente ama pregar a palavra de Deus. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus por isso. Você é um louvor, você é bênção, você que ele espalhe para todo mundo isso. Aquela igreja lá ama pregar a palavra de Deus. Aí não fica entregando falsa revelação, não. Não vai falar, ele deu em cima de uma irmã da igreja. Graças a Deus, que esse seja o meu defeito. Pregar, perfeito no bom sentido. Amém? Eu foi feliz. Na hora eu comecei a louvar a Deus aqui, dar graças a Deus por isso. Nós não somos perfeitos. Mas eu quero terminar o texto com vocês. Vamos lá, gente. Eu quero terminar agora. Eu vou adiantar aqui o versículo que a gente leu. Vamos lá. Versículo 19. Vamos lá? Vocês podem ler o 19 comigo? E aqui eu vou terminar. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. E disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se ao caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar de quem? Que coisa linda. Eu vou terminar com 2 coisas aqui, amém? Ele joga o Daniel lá na cova, porque a Bíblia diz que ele tentou salvar o Daniel e ele não conseguiu. E ele é o imperador, o cara mais poderoso é ele. E ele tendo todo o poder, não livrou quem, gente? Isso é uma palavra de Deus para mim e para você. Você pode ter amigos ricos e poderosos, tem coisas que só Deus vai fazer na sua vida. Fique esperando um dos outros não. Ontem lá na reunião lá com o governador, os pastores, ele falou, quem quer falar aqui? Aí um monte de pastor se aproveitou e estão certo. Uma pastora falou assim: ô governador, eu faço um trabalho no presídio e não estão deixando eu entrar no presídio. Na hora ele falou, dá o endereço do presídio, vê lá o nome dela, vai liberar a equipe dela para fazer trabalho no presídio, marca aí. Aí ela agradeceu a Deus. Aí veio outro pastor e falou assim: governador, lá na Zona Sul, eu não consigo mais entrar no hospital, governador. Eles só estão deixando padre,
outra reunião, mas pastor, não deixa. Qual o nome do hospital? Anota aí, vê lá, pode ir amanhã lá, porque eu como governador estou dando o decreto, você vai entrar no hospital e vai orar nas pessoas. Amém, governador? Na hora que ele estava falando isso ontem, eu já tinha esse texto para pregar para vocês. Aí eu lembrei disso daqui, eu falei, caramba, se alguém chegar aqui e falar, governador Tarcísio, eu tenho um familiar que está desenganado na UTI, eu vi que você ajudou um, ajudou o outro, o que o governador ia falar, gente? Eu não posso. Não dá para você trazer o melhor médico? Sim, o melhor médico, mas você disse que ele já está o quê? Não pode ser governador, imperador, tem coisas que só a mão de Deus vai fazer. Diga graças a Deus. Estende a mão para cá, estende a mão para cá. Ele é poderoso, Ele vai fazer na sua vida, ainda que os homens mais poderosos dessa terra não possam fazer. Ele é poderoso para fazer. Diga graças a Deus. Aí o imperador chega lá e fala assim, Daniel, será que o seu Deus, a quem tu continuamente serve, olha a palavra dele, a quem tu continuamente, o Daniel não servia a Deus só de domingo não, o Daniel não servia a Deus só de segunda não, ele servia de segunda a segunda, de domingo a domingo, ele servia de janeiro a dezembro, ele não servia, ele não era crente um mês, e depois ele é, porque tem gente que é assim, é que nem a onda, uma hora é crente, outra hora não é, uma hora vai, outra hora não vai. A Bíblia diz que esse homem servia a Deus, continua. Ele serviu a Deus quando virou chefe dos medos e dos persas, ele serviu a Deus quando virou presidente, mas ele serviu a Deus quando deu tudo errado na vida dele. Quando o mundo desmoronou e falou, você vai para a cova dos leões, ele foi servindo a Deus na bênção e na amargura. Crente fiel serve a Deus em qualquer. Como é que nós devemos servir a Deus? Continuamente. Louvado seja Deus por isso. E a Bíblia diz que ele sai da cova, último versículo, olha o 23 comigo, vamos lá? Vocês recebem o 23? Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Vamos lá, todo mundo lê comigo em voz alta. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu. Ele saiu da cova, e a Bíblia diz que nenhum dano se achou nele. Olha aqui, ele passou uma noite com o leão. A Bíblia diz que ele não desenvolveu o síndrome do pânico, ele não saiu tremendo de medo. Misericórdia, gente do céu, ficar aqui com esses leão, travou a minha língua, eu não consigo. Você conhece gente que não é assim, tadinho? Ela passa por um baque na vida tão grande que ela perde a fala. Já ouviu esses casos? O trauma foi tão forte que ela fala gaguejando. Tem gente que fica paralisada. A Bíblia diz que esse homem saiu de lá sem nenhum. Eu vou orar agora e vou terminar. Eu quero que você receba essa palavra. Irmãos, o Daniel saiu de uma situação que nunca ninguém. Quando eles viram ele saindo sem nenhum dano, as pessoas falaram, o que é isso? Porque todo mundo que caiu ali morreu. Ele é o primeiro que saiu de uma situação que nunca ninguém. Você crê? Talvez você está vivendo uma situação que nunca ninguém viveu. Estende a mão para cá, porque Deus vai tirar você dessa situação. Estende a mão para cá. Todos vocês nesse último dia da campanha, eu vou declarar, você sai daqui debaixo de bênção. Estende a mão para cá. Deus vai te tirar dessa situação. Deus vai te tirar, e você vai sair sem nenhum dano. Sem nenhum dano. Não vai ter dano financeiro, não vai ter dano sentimental, não vai ter dano psicológico. Vai vencer essa doença, vai vencer essa crise financeira, porque o Deus de Daniel está aqui. Ele está aqui para trazer livramento na minha e na sua vida. Quem crê, diga amém. Vamos aplaudir o nome de Jesus por essa palavra. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Fica de pé comigo.